Você já se perguntou como um erro diagnóstico pode afetar a vida dos seus pacientes? Olá, eu sou Alexandre de Rezende, professor e psiquiatra. E eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre erros no diagnóstico. Nós hoje temos uma noção, ou talvez até uma crítica, de que existem muitos diagnósticos na área da saúde mental, muitos diagnósticos de transtornos mentais. E até mesmo uma crítica aos manuais diagnósticos que são mais utilizados no mundo, né? Que é a CID, a Classificação Internacional de Doenças, que a gente está indo para a sua 11ª edição, que é a CID-11, e o DSM, que é a classificação americana, que a gente está atualmente na 5ª edição, o DSM-5. São manuais que às vezes são muito criticados. E de fato, a gente pode até concluir que existe um excesso de diagnósticos. Isso por quê? Porque muitas vezes há um problema na definição dos sintomas que definem um determinado transtorno. Muitas vezes a gente toma como patológico sintomas que são absolutamente normais, né, da vida humana. Por exemplo, se uma pessoa, né, perde um ente querido, é natural, fisiológico, esperado que essa pessoa passará por um período de luto. Nós não podemos considerar essa situação como algo patológico. Então, muitas vezes a gente vai caracterizar, porque o indivíduo tem uma seletividade alimentar, porque ele tem transtorno do espectro autista, ou porque o indivíduo tem gastos excessivos, então significa que ele tem, né, um transtorno do humor bipolar. Então, ou seja, falta muitas vezes a caracterização mais, né, profunda, mais definitiva desse sintoma que, repito, vai definir um transtorno mental. Então acho que esse é o primeiro ponto, muitas vezes, da gente ter um entendimento daquilo que de fato é patológico e aquilo que é uma vivência normal. Bom, existiria várias formas da gente poder definir o que é patológico, o que é uma vivência normal. Mas talvez um dos pontos de partida para essa reflexão é o prejuízo. O quanto que aquilo impacta na vida da pessoa, o quanto que aquilo prejudica o dia a dia, o funcionamento da pessoa, né, a performance no trabalho, o relacionamento interpessoal com a família, né, com a vida social dessa pessoa. Isso é que vai começar a nos fazer pensar que essa vivência pode ser patológica, pode ser algo característico de um transtorno mental. Pois bem, além disso, dentro ainda dessa reflexão, né, do excesso do diagnóstico, a gente poderia pensar, para que serve um diagnóstico? Bom, eu diria fundamentalmente que um diagnóstico em qualquer área, né, em qualquer área da medicina e sobretudo falando aqui da saúde mental, primeiramente um diagnóstico serve para estabelecer uma conduta, uma intervenção. Se essa pessoa ela é diagnosticada com um transtorno depressivo, por exemplo, eu vou estabelecer ali um tratamento, que pode ser farmacológico, que pode ser psicoterápico, que pode envolver mudanças, né, no estilo de vida, ou seja, uma série de intervenções que vão fazer com que esse indivíduo melhore daquele quadro depressivo. Então esse é o primeiro ponto, né? A partir da definição do diagnóstico, eu posso estabelecer um tratamento, uma intervenção. Um outro objetivo de definir um diagnóstico é estabelecer um prognóstico, ou seja, o que eu espero a partir daquele diagnóstico, que como esse quadro vai evoluir, qual é o impacto possível que esse transtorno pode trazer na vida da pessoa, o que eu posso esperar em termos de melhora, o que eu posso esperar em termos de remissão dos sintomas, o que eu posso esperar em termos de tempo do tratamento. Então eu diria que para um diagnóstico correto, esses são os dois impactos fundamentais. Definir o tratamento, a melhor intervenção e estabelecer um prognóstico para aquele quadro. Muitas vezes a gente se depara com uma resposta inadequada a um determinado tratamento. Eu vou dar um exemplo, né, de você introduzir, né, uma medicação após fazer um determinado diagnóstico e a resposta àquele tratamento, àquela medicação, não é a resposta esperada, foi uma resposta
aquém daquilo que você imaginava ser o resultado. Isso significa que o diagnóstico está errado? Não necessariamente. Eu falo que diante dessa condição, a gente tem que voltar algumas casinhas e fazer alguns questionamentos. Primeiro isso, será que o diagnóstico está correto? O diagnóstico pode estar equivocado e, portanto, eu tenho que rever esse diagnóstico que eu estabeleci e repensar nos critérios, aprofundar a reflexão sobre aquele quadro. Bom, uma outra coisa que eu preciso me perguntar é: a medicação que eventualmente eu propus está correta? Eu posso pensar que essa medicação ela está numa dose abaixo do adequado, ou então não é essa a melhor medicação. Não são todas as pessoas que vão responder a todos os medicamentos da mesma forma. Eventualmente a gente pode estar diante de um quadro refratário, que a gente fala. Isto é quando não há uma resposta adequada com o medicamento inicial que você propôs. Uma outra possibilidade é a existência de uma comorbidade psiquiátrica ali no caso. Por exemplo, vamos imaginar que você está propondo tratar um indivíduo com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E vamos imaginar que comorbidamente, ou seja, junto com esse TDAH, essa pessoa, esse paciente, ele tem um quadro de ansiedade, o que é muito comum de acontecer. Se você lançar mão de um psicoestimulante, que é a medicação de primeira linha para o tratamento do TDAH, o que muito provavelmente vai acontecer com essa ansiedade? Ela vai piorar. E piorando a ansiedade, muitas vezes vai haver uma piora da atenção. O indivíduo vai ficar eventualmente mais desatento. Isso porque o estimulante acaba piorando o quadro de ansiedade. Então você fica com uma impressão de que o remédio prescrito para o TDAH não funcionou, porque o indivíduo piorou a desatenção, quando na verdade houve uma piora do quadro comórbido, que é a ansiedade. Então essa é uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade também é haver um quadro eventual de algum traço ou até mesmo algum transtorno de personalidade que está influenciando na resposta a esse tratamento. Eu não sei se você já ouviu um ditado, que minha avó falava muito, que é pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não sei se você já ouviu esse ditado. Eu costumo dizer que em saúde mental, na verdade, pau que dá em Chico não dá em Francisco. Como assim? Duas pessoas podem vivenciar uma mesma situação e responder de modos completamente diferentes a esse estressor, a esse problema na vida. Isso tem a ver com personalidade. Vamos imaginar duas pessoas, João e José. Eles se conheceram na fila para uma entrevista de emprego aos 25 anos de idade. E eles entraram na mesma empresa, no mesmo dia, trabalharam nessa empresa durante 25 anos e aos 50 anos, muita coincidência, João e José, eles foram demitidos no mesmo dia. Entraram e saíram da empresa no mesmo dia. João ficou extremamente chateado com aquela demissão, imaginou, poxa, eu estou com 50 anos, dediquei a minha vida toda a essa empresa, eu estou velho com 50 anos, não vou conseguir mais me inserir no mercado, eu não vou conseguir voltar a trabalhar, e aí ele entra nessa reflexão e ele acaba abrindo um quadro de depressão. Isso João. Já José fica também muito chateado com o que aconteceu, dizendo, poxa, dediquei a minha vida toda a essa empresa, estou mais velho, como é que eu vou me inserir no mercado novamente? Mas aí, o José, ele começa a pensar, poxa, eu recebi um bom dinheiro aqui do acerto, da saída da empresa, eu sempre quis ter um negócio, eu sempre quis ser dono do meu próprio nariz, a minha esposa faz aqui uns pães, uns bolos que todo mundo gosta, meu filho está desempregado e ele toma a decisão então de abrir uma padaria. E ele dá uma guinada na vida dele. Ou seja, duas pessoas, João e José, vivenciaram a mesma situação e cada um lidou de maneira completamente diferente com a mesma situação. Um deprimiu, o outro deu uma guinada na vida e abriu uma padaria. Esse bobeado desenvolveu ansiedade por causa do negócio. Ou seja, isso tem a ver, pessoal, com a personalidade. Ou seja, a forma como cada um lida com as mais diversas situações da vida. Eu falo que a personalidade, que a definição seria a forma como a pessoa lida com os problemas, se relaciona com as pessoas, os gostos, as preferências, as características que definem o indivíduo. Isso é a personalidade. Eu comparo a personalidade como uma caixa de ferramentas. E quanto mais saudável for a personalidade de alguém, significa que mais ferramentas o indivíduo tem
para lidar com as mais diversas situações da vida. Por conseguinte, nós temos os transtornos de personalidade, em que a gente pode dizer que o que está adoecido ali no indivíduo é a sua personalidade, ou seja, a forma como o indivíduo reage às mais diversas situações da vida é algo que é disfuncional, é algo que é prejudicial para ele ou para as pessoas que estão ao redor, é algo que é inadequado. Voltando à comparação que eu fiz agora há pouco, então o transtorno de personalidade é como se nessa caixa de ferramentas o indivíduo ele tivesse apenas uma ferramenta. E ele vai lidar com as mais diversas situações da vida sempre da mesma forma, sempre com a mesma ferramenta. Haveremos de convir que provavelmente essa forma de reagir às mais diversas situações será algo disfuncional, será algo inadequado. E você, gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal do NEISME, ativar o sino de notificação e nos seguir em nossas redes sociais. Os links vão ficar aqui na descrição. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse tema, erro no diagnóstico, e se você já conhecia essa área. Fale mais pra gente sobre sua experiência de vida pessoal ou profissional. Aqui na tela vão ficar também alguns vídeos do canal do NEISME que você não pode perder. Vem fazer parte da família NEISME e até a próxima!